Hoje eu quero falar com você, minha irmã querida e amada, que tá se sentindo sem esperança, sem fé, que tá com a tua fé abalada por conta das circunstâncias da vida. E tá tudo bem, porque nós somos seres humanos e o nosso Deus, o nosso Pai, Ele conhece a nossa humanidade e Ele sabe que nós teríamos medo, que por muitas vezes nós pensaríamos em desistir de tudo, em simplesmente esperar com que todos os problemas, que a vida nos consuma por completo. Quantas das vezes, no meio de um deserto, nós até pedimos a morte a Deus, né? Quem nunca fez isso? Quem nunca pensou? Por que Deus me mata logo do que viver esse sofrimento, do que ver o meu marido nas drogas, do que ver os meus filhos rebeldes, do que ter um diagnóstico de câncer? Por que Deus me mata, não me prepara, não me leva logo? Então, se você se identifica, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que esse devocional vai falar muito com você. Obrigada por você estar aqui comigo em mais um devocional da manhã, o lugar onde você é direcionado, onde você ouve Deus falar com você. Esteja aqui comigo todos os dias, minha irmã, porque diariamente eu trago a palavra de Deus para a tua vida, eu transbordo, eu semeio a semente da palavra do Senhor, porque somente a palavra traz transformação para a nossa vida. Foi isso que transformou por completo a minha vida, foi isso que me fez sair de um lamaçal, de um charco de lodo, do fundo do poço. Foi ouvindo a palavra de Deus, foi tendo conexão diária com Deus que a minha vida mudou por completo. Então, assim como a minha vida mudou, a tua também vai mudar. Então, faça desse momento a prioridade do teu dia. Faça desse momento o momento mais importante da tua vida, né? Que você possa ter esse encontro marcado, não comigo, mas com o próprio Deus, porque eu não tô aqui falando de mim. Eu tô aqui falando da palavra do Senhor, trazendo direcionamento para a tua vida. Tá bom, meu amor? Então, todos os dias eu vou te esperar aqui no Devocional da Manhã. E eu peço para que esse momento no devocional você traga a tua Bíblia, para que você leia juntamente comigo a palavra de Deus, para que você tenha a convicção que você não está somente ouvindo o que eu estou falando, mas eu estou falando da palavra. E o que está escrito aqui está escrito na tua Bíblia também, talvez com uma outra tradução, mas com o mesmo significado. Então pausa o vídeo, se você puder, pegue a tua Bíblia, abre em Lamentações capítulo 3, no versículo 22. Que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. E se você for continuar lendo esse capítulo, você vai ver que grande é a fidelidade de Deus, né? Que a nossa maior porção é o Senhor, como é bom esperar no Senhor. É muito lindo os versículos que tem para baixo ali desse que nós lemos. Se você puder depois ler, eu tenho certeza que vai falar muito com você. Então, minha irmã, o que Deus está falando hoje para mim e para você, que independente do que você esteja passando, independente das dificuldades da tua vida, independente se você está passando por alguma perca, se você está passando por algum momento difícil com o teu marido, os teus filhos, dentro do teu lar, no teu trabalho, independente de qualquer coisa, você precisa entender que quem te sustenta é Deus. Se você ainda está de pé, se você ainda não desistiu, quem está te sustentando é o Senhor. E muitas das vezes esse deserto que você tem passado, ele é necessário, minha irmã, para que você seja moldada por Deus. Ele é necessário para que você crie mais intimidade com o Senhor, para que você conheça o Senhor no íntimo da sua essência. Foi assim comigo no ano de 2025, quando eu perdi o capital de giro da minha empresa, caí num golpe de uma carta contemplada e ali eu perdi quase 100 mil reais, minha irmã, perdi todo o dinheiro de um longo verão trabalhado, de horas trabalhadas. Foi assim na minha vida. A princípio eu também não entendi o que Deus estava fazendo, porque eu orei antes de fechar negócio, eu pedi vários sinais a Deus e quando tudo aconteceu eu simplesmente fiquei sem acreditar, mas em vez de eu murmurar, eu fui para os pés do Senhor buscar entender. E o Senhor nunca me explicou o porquê, assim como Ele fez com Jó. Se você for ler a história de Jó, você vai ver que Deus, Ele
quando ele teve o encontro com Jó no meio daquele redemoinho, ele não explicou para Jó por que Jó estava passando por aquilo. Ele não falou para Jó, Satanás foi, te acusou diante de mim, disse que tu só era fiel a mim porque eu te dava de tudo, e eu permiti Satanás tocar nos teus filhos, na tua saúde, eu permiti Satanás tocar na tua vida financeira para provar para Satanás que tu és um homem fiel a mim. Não, Deus não falou nada disso para Jó. Nós sabemos porque nós conhecemos a história do início, do meio e no fim. O que Deus falou para Jó foi quem ele era. Deus se apresentou para Jó e falou dele mesmo, na sua essência genuína. Quem era Jó para estar questionando Deus? Se você for ler os finais de capítulos de Jó, você chora de ver como é que Deus se apresenta para Jó. Onde tu estava quando eu fiz a terra? Quando eu fiz a lua, o sol, quando eu criei os crocodilos, os hipopótamos, onde tu estava, Jó? Em outra linguagem, quem tu pensa que tu é para me questionar? Tu é pó e cinza. Porque diante de Deus nós não somos nada. Então, até hoje, Deus nunca me disse o porquê que eu passei por todo esse processo de perca financeira. Muitos sonhos foram paralisados, minha irmã. Mas o que eu tenho para te dizer é que no meio desse deserto, o Senhor mudou a minha vida por completo. O Senhor me mostrou o quanto que eu sou forte, o quanto que Ele é fiel. O Senhor me sustentou durante todo o ano de 2025, minha irmã. Porque se não fosse Ele na minha vida, eu teria desistido de tudo, da minha empresa, de tudo. Mas o Senhor me sustentou na palma das mãos dEle. E quando eu olhava e não via mais saída, teve um dia, minha irmã, que eu vim para esse escritório aqui, e eu olhei um monte de boleto vencendo e a conta zerada, negativa. A conta estava negativa, minha irmã. Eu não tinha saída. Eu falei para Deus, eu não tenho mais o que fazer. Eu perdi o controle de tudo. Porque eu sempre gostei de ter o controle, eu sempre gostei de ter tudo ao meu controle. Sabe, as contas, eu sempre fui muito controladora. E o Senhor me ensinou que eu não tenho controle de nada. E naquele dia, aquela voz suave falou para mim, descansa. Vamos enfrentar isso junto. Liga para os fornecedores, diz que você não vai poder pagar e vamos trabalhar. Eu vou abrir porta, eu vou mover os corações em teu favor. E grande foi os milagres que nós vivemos no ano de 2025. Nós vimos o cuidado de Deus face a face conosco. O Senhor me fez vencer no meio dessa tribulação toda, a obesidade, a compulsão alimentar. O Senhor me fez ser uma mulher forte. O Senhor me trouxe para as redes sociais, porque antes disso eu vivia escondida, minha irmã, por conta da minha imagem. Eu tinha um bloqueio muito grande de autoimagem, eu não aparecia diante de câmeras. E o Senhor me tirou de dentro de uma prisão mental que eu vivi durante 32 anos da minha vida. A minha vida foi mudada por completo. E um dia eu questionando a Deus, falando para o Senhor, Deus, por que tudo isso, Pai? E o Senhor falou claramente para mim, tá tudo bem, minha filha. Entra na tua casa, eu estava caminhando nesse dia. E falando com o Senhor, entra na tua casa, a primeira pessoa que for te abraçar, tu vai entender que tá tudo bem. Dinheiro, nós conquistamos, não é nada. Onde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. Onde está o teu coração? Tá no teu dinheiro, tá nos teus bens materiais. E quando eu entrei em casa, que eu abri a porta, o Davi, o meu filho menor, veio me dar um abraço. Eu olhei minha família, tava todo mundo bem. E Deus só falava isso pra mim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá todo mundo vivo. Tá tudo bem. Oh, glória a Deus. Tá todo mundo com saúde. E é isso, minha irmã, nós passamos por esse deserto juntos, unidos, como nunca. E o Senhor cada dia mostrando a misericórdia dele na nossa vida. Entende o que eu estou te falando? Então, às vezes nós não entendemos o processo. Nós queremos questionar, nós queremos saber o futuro. Não é dessa maneira. Nós precisamos descansar. Confiar e descansar. Não adianta só confiar e continuar preocupado e continuar atribulado. Não. Nós temos que descansar, confiar no Senhor de todo o nosso coração e descansar nele.
entendendo que Ele sabe todas as coisas. Agora, descansar não é você botar as perninhas para o céu e não fazer nada. Você tem que descansar e se movimentar. E o que for possível, tu vai fazer. O impossível, deixa com Deus. Tu tem fé para isso? Tu tem descansado verdadeiramente no Senhor? Tu tem confiado nele a ponto de acreditar que ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que o mar esteja revolto, ainda que tu esteja atravessando o pior deserto da tua vida, Deus está contigo, tu não está sozinha. Ainda que o céu esteja de bronze, ainda que ele esteja em silêncio, ele está contigo. Se tu é filha, se tu tá na posição de filha, se tu ama esse Deus, se tu prioriza esse Deus, se tu tem os valores de Cristo na tua vida, Ele está contigo. Porque Ele é um Deus que não desampara nunca, Ele não abandona. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está contigo. Basta você acreditar, confiar, descansar. Ele está contigo. Quando foi que Ele falhou contigo? Quando foi, minha irmã? Muitas das vezes nós estamos passando por situações na nossa vida e nós acreditamos que Deus nos abandonou. Não, muitas das vezes nós estamos passando por essas situações por conta de decisões erradas que nós tomamos, muitas das vezes até sem consultar o nosso Deus. E aí nós passamos por essas situações para que o Senhor nos ensine que nós somos dependentes dEle, que nós temos que aprender a consultar Deus. Sim, antigamente era dessa maneira. Se você lê Bíblia, você aprende isso. Davi, ele não ia para nenhuma batalha se o Senhor não dissesse que estava com ele, porque ele já sabia que ia ser derrota, minha irmã. Agora, se Deus falasse, eu estou contigo, ele enfrentava o exército que fosse, o mais forte da terra. O Todo-Poderoso estava com ele, ele sabia que o Senhor ia colocar os inimigos dele na palma da mão dele. Vai ler a Bíblia que tu vai ver. Moisés falou, não dou um passo se o Senhor não for comigo, eu fico aqui, nesse monte aqui sentado, anos e milênios e tudo, mas sem o Senhor não dou um passo não. Porque ele sabe quem foi que abriu o mar vermelho. Ele sabe quem foi que livrou o povo da escravidão do Egito. Ele sabe a voz que ele ouviu. Ele sabe. Então assim tem que ser na minha e na tua vida também. Nós temos que ter a convicção que Deus está conosco. Porque se você for ler a Bíblia, você vai entender, a vida do crente não é só mar de rosa, não. Tem deserto, tem mar vermelho para atravessar, tem mar revolto, tem naufrágio, tem barriga de peixe, tem tudo, minha irmã. Lembra de Jonas? Foi rebelde ao Senhor. O Senhor falou para ir por um caminho, foi por outro. Foi Deus que jogou Jonas no meio do mar, botou ele na barriga do... Não, foi a decisão de Jonas de não querer fazer o que Deus estava mandando. E ele ir por um caminho contrário e aconteceu tudo o que aconteceu. Deus ainda foi misericordioso com ele, que o livrou da barriga do peixe, quando ele se humilhou lá nas entranhas do peixe e lembrou que ele tinha sido rebelde à ordem do Senhor. Foi. Porque Deus não queria aquilo para Jonas. Aí nós queremos culpar Deus. Deus, foi culpa de Deus, porque Deus fez isso comigo. Não. É que você não obedeceu, é que você não pergunta para Deus, Pai, o que eu tenho que fazer? Porque tu não conhece o futuro, tu não conhece o coração do homem, tu não sabe se aquela pessoa que tá ali fazendo um negócio contigo é uma pessoa que realmente, minha irmã, é uma pessoa verdadeira. Tu não sabe se aquela pessoa que tu põe dentro da tua casa é uma pessoa que realmente te ama a tua vida, ama a tua família. Tu não sabe se aquele negócio que tu vai fechar vai trazer sucesso pra tua empresa, vai ser uma bênção. Tu não sabe de nada, porque tu é um ser humano limitado, tu não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, 1 segundo, tu não sabe. Então, quando tu não sabe, tu entende, tu é um ser humano limitado, tu precisa estar com quem? Com o dono do tempo, com o dono das estações, com Deus, com o soberano, com o todo-poderoso, que conhece o teu futuro. Então, se ele disser não, é não. Tu não vai. Se ele disser, minha filha, não casa. Se ele disser, minha filha, não fecha negócio, não assina contrato, não assina e deu. Minha filha, não faz, pronto. Mas aos meus olhos é maravilhoso, mas se Deus falou não, é não. E Nai, como é que eu faço para buscar isso? Intimidade, minha irmã. Porque Deus, ele fala. Ele fala na palavra, ele fala com você na tua intimidade. Tu conhece a voz do teu pai. Mas para te ter essa sensibilidade de ouvir Deus falar, tu tem que ter relacionamento com ele.
ou com teu marido, com quem foi na tua vida, a pessoa mais íntima tua, pensa aí, a pessoa mais íntima tua, aquela pessoa que te conhece assim, como se fosse um DNA teu, um raio-x teu. Como foi para te ter essa intimidade? Vocês não tiveram que se conhecer, não teve que ter encontros, um relacionamento diário, porque com Deus é diferente. Deus não é diferente, Ele quer ter relacionamento, Ele quer se sentir importante para ti também, porque Ele já fez tudo por ti. E o que tu faz por Ele? Aí Ele pede para ti, filha, não mente, tu mente. Filha, com ordem, com decência, não chama, não fala palavras torpes, não engana ninguém, não se senta na roda dos escarnecedores. Não fala mal de ninguém, não age com falsidade, não age com leviandade. Cuida do teu corpo, do teu templo. Não se vista como uma meretriz. Tu faz tudo ao contrário. Então tu não obedece a Deus, tu não é filha dele. Tu quer viver do teu jeito, da tua forma, que tu acha melhor. Infelizmente é isso. Mas hoje o que o Senhor está te dizendo é que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Então há esperança. Há esperança para a árvore cortada, há esperança. Deus está dizendo que ainda tem vida, e se tem vida, minha irmã, Ele vai soprar. Ainda que esteja no vale dos ossos secos, Ele vai soprar. E os ossos vão criar carne, vai criar músculo, vai se levantar, vai se tornar um grande exército. Tu crê nisso? Então dá um glória a Deus. Cadê a tua fé? O Senhor vai restaurar sim tudo que tu perdeu, porque a misericórdia dele é a causa de você não ter sido ainda consumida pela tristeza, consumida pela ansiedade, pela depressão, pelas dores, pelos traumas. É a misericórdia dele. Ele não mudou, ele permanece o mesmo. Ontem, hoje e para todo sempre. A palavra dele não cai por terra, não. Então que hoje você possa ter esse entendimento, que essa palavra possa falar direto ao teu coração, minha irmã querida. Que você possa ter a tua fé renovada em nome de Jesus Cristo, fazer uma nova aliança. Olha para a tua vida agora. Em quem tu tem confiado, tu tem descansado no Senhor, ou tu tá tentando lutar com as tuas próprias forças, tu ainda não entendeu que tu é ser humano, que tu é fraquinha, que não vai conseguir sem Ele, minha irmã, é impossível. Deus, Ele não me criou e não te criou para viver só. Deus, Ele não nos criou para viver distante dEle, é por isso que tem esse vazio aí dentro, que nada preenche, a nossa alma busca, mas ela sabe que é só com Ele que ela encontra o refrigério. E se você está aqui hoje é porque Deus, Ele quer te completar. Ele quer te envolver na graça dEle. Ele quer andar lado a lado contigo, Ele quer ter relacionamento com você. Basta que você tome uma decisão e que você se posicione como filha e que você entenda que Ele é o teu Pai. Feche os teus olhos, eu quero orar por ti. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada por essa ministração, por essa palavra, pela tua presença que eu já sinto neste lugar. Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa ir de encontro a esse coração que me escuta agora, esse coração que está deslacerado, esse coração que está sem esperança, sem fé, esse coração que não entende o que está acontecendo, tantas percas, tantas notícias ruins, tantos diagnósticos. Pai, eu não sei o que essa pessoa tem passado, mas o Senhor sabe todas as coisas e muitas das vezes, Pai, nós estamos somente colhendo o que nós plantamos, mas o Senhor, Pai, permite que isso aconteça para que nós venhamos entender que nós dependemos de Ti. Então que hoje, mediante essa palavra, mediante o Teu Espírito Santo, o poder que há no Teu nome, essa pessoa possa ter os olhos dela abertos pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa encontrar esse coração, que o Senhor possa transformar essa vida, Pai, que o Senhor possa trazer esperança, fé, renovo, restauração. Em nome de Jesus, porque Tu és um Deus, Pai, que aonde Tu chega há transformação de vida. Agora sim, há um processo e nós temos que estar dispostas a passar por esse processo, porque sim, tudo que nós plantamos nós vamos colher. Tudo. E se nós estamos colhendo amargura é porque nós plantamos isso. Mas nós queremos fazer diferente, essa pessoa quer fazer diferente, Pai. Que Tu possa ir de encontro a esse coração, renova a esperança, a força, a fé. Que essa pessoa venha entender, Pai, quanto o Senhor a ama. Que ela possa sentir esse amor genuíno, mais no íntimo do seu ser.
Em nome de Jesus, que Satanás não roube essa palavra. Pai, eu te peço, Espírito Santo, repreende todo o mal, todo dardo inflamado do inimigo, toda maldição hereditária, toda palavra ao contrário, toda palavra de maldição lançada contra a vida desta pessoa. Nós aniquilamos agora pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, que todo mal seja repreendido, que seja falido os planos de Satanás contra a vida desta pessoa que está aqui, ouvindo hoje esse devocional. E que teu Espírito Santo possa inundar o ser, possa visitar o coração, a mente, e que possa haver transformação, que o Senhor possa soprar vida em nome de Jesus. Porque sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Que aonde essa pessoa colocar a planta dos seus pés, o Senhor possa estar com ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, minha irmã. Aleluia. Diga amém para você confirmar essa oração juntamente comigo. Obrigada por você estar aqui. Agora, quando você acabar o devocional, faça a tua oração a Deus. Fale você com Ele. Na intimidade do teu ser, tudo aquilo que você tem passado, coloque diante dEle. Ele quer te ouvir. Ele ama ouvir você falando com Ele. Ele ama sentir que você se importa com Ele. Fale com Deus, minha irmã. Assim como você fala com a sua melhor amiga. Deus, Ele está disposto a te ouvir. A diferença é que quando você fala para um ser humano, Ele não tem poder nenhum para mudar a tua história. Mas Deus sim. Ele tem poder para mudar completamente a rota da tua vida. E o nome dele ser glorificado através do teu testemunho, através da transformação que ele vai fazer na tua vida e na vida de toda a tua família. Em nome de Jesus. Se você sentir de Deus compartilhar essa mensagem com outra pessoa, compartilha, seja discípulo, me ajude a espalhar essa mensagem. Deixa o teu like também. Você sabe que um comentário que você deixa, um like que você deixa, faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele entregue para mais pessoas também. Eu tô aqui para isso, para te servir, para dizer para ti que não acabou, não é o fim. Deus está com você. Basta que você se posicione e tome a decisão de confiar e descansar nele. Que Deus te abençoe. Amanhã eu tô aqui novamente.